Olhando para o Cristo, nós temos um caminho, uma verdade, uma humanidade que toca você. Bem-vindo! O Find Way está aqui para apresentar para você o Cristo, o ser humano que podemos ser. Eu sou Georgia Moura, eu sou mentora e fundadora do Instituto Find Way e eu estou aqui para dizer a você e apresentar a você o Cristo, que é um ser humano do qual eu e você podemos ser, né? Muito bem, o tema de hoje é o ciclo da vida de Cristo e o caminho da vida. Né? Então, o ciclo da vida de Cristo e o caminho da vida. Né? Nós vamos iniciar aqui pela leitura de um poema, né? Porque é um poema que foi musicado, né? E muita gente aqui no Brasil conhece, né? E até fora do Brasil, porque é um poema muito divulgado através da musicalidade que ele ganhou, né? Ele chama O Que É, O Que É. Né? Então você deve já ter cantado em alguma festa na sua vida. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Veja que o poeta, ele está aqui questionando o que é a vida, né? Que é o que nós vamos refletindo aqui hoje nesse vídeo. O que é a vida? Aí o poeta diz assim, ó, e a vida, o que é? Diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ou seja, é uma compreensão biológica? É isso que é a vida? Ela é uma doce ilusão? Assim, é só uma ilusão eu acreditar que vale a pena viver? E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Uns dizem que é maravilha, outros dizem que é sofrimento. É assim que o poeta está caminhando ali, pela fala do dia a dia, inclusive das pessoas. Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Né? O poeta está nos questionando aqui, ó. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que viver que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Quem nunca se sentiu assim, né? Sem amor, sem atenção. Eu sei que confio na moça, ou seja, percebam que no verso anterior ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. E o poeta diz, eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. E aí ele diz, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só a saúde e boa sorte. E a pergunta roda, ou seja, ele fica questionando isso e está dizendo, né? A pergunta está rodando aqui na nossa cabeça. A cabeça agita por causa dessa pergunta, mas ele toma uma decisão. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Mas para mim e para você, o que está aqui que podemos, né? Vejam, o que está aqui nessa letra que a gente pode realmente acreditar que é a vida. Veja que o poeta, ele
ele ficou num dilema tão grande, porque efetivamente é isso, ele foi lá, foi olhando a fala de um, a fala de outro, e ele de repente, ele fala assim, não, então chega dessa agitação, eu vou ficar com a pureza da resposta das crianças, a vida é bonita e ponto, vamos viver e vamos seguir. Mas eu e você que estamos aqui, podemos ter uma resposta melhor do que essa. Cristo é uma resposta clara do que é a vida. Então, é isso que esse vídeo quer ajudar você, é isso que eu quero ajudar você agora, você que está nos assistindo aí, você que está, de repente, estava rodando aí nas redes sociais e esse vídeo apareceu para você, não importa como é que você chegou aqui, mas se você chegou aqui, é importante que a gente converse sobre isso, né? E aí, para a gente conversar sobre isso, a gente precisa olhar para esta verdade, o Cristo, o ser humano que podemos ser, né? O ciclo da vida de Cristo, ou seja, Cristo se encarnou, né? Ele nasceu, ele foi concebido, ele foi gestado, ele nasceu, ele foi criança, ele foi adolescente, ele cresceu, enfim, Cristo tem um ciclo de vida que vai até, virou um adulto, morreu e ressuscitou. Então, nesse ciclo, quando a gente olha para ele, nós podemos perceber aqui um caminho que a gente deve trilhar, um caminho que a gente precisa chegar lá, né? Então, como assim, Georgia? Porque veja, quando a gente olha para o Cristo, talvez você pense assim, né? Ah, mas espera aí, Georgia, o Cristo ele é Deus. É verdade isso? Claro que é verdade. O Cristo é Deus. Não tenha dúvida disso. Ele é Deus. Mas o Cristo, ele é humano. Então, eu sei que é difícil a gente conceber isso. Uma pessoa que tem duas naturezas. Porque nós não temos duas naturezas, nós temos uma natureza. Então, é mais complexo a gente compreender um ser que tem duas naturezas. Então, o Cristo é totalmente divino e é totalmente humano. Então, veja, quando a gente fala muitas vezes sobre isso, né? E aí você já deve ter escutado a frase assim, alguma coisa que você estava buscando, alguma qualidade, né? Desenvolvimento de uma virtude em você, e alguém fala para você, mas você não é o Cristo, né? Mas no sentido não de que esta pessoa quer dizer que você não deve assumir o mesmo lugar, ou seja, esta pessoa que é complexa e que tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Não é nesse sentido, é no sentido dizendo assim, o que ele alcançou como ser humano, a gente não pode chegar, como se fosse uma meta inatingível, o que não é verdade. É uma meta totalmente atingível, né? E é o inverso, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para que você pense um pouco sobre isso. É totalmente inverso desta frase, do sentido que a popularidade dá a ela, né? Veja, quando Cristo assume a natureza humana, ele assume todas as propriedades da natureza humana. Ele não assume a marca do pecado original, mas ele assume todas as propriedades. O que isso implica dizer? Ele assume a questão dos hormônios, ele assume a funcionalidade, o processo de aprendizagem, a circunstância, ele assume tudo isso. E aí, veja, quando ele assume tudo isso, ele assume também a missão de apresentar a nós uma forma de ser o ser humano que não sucumba à ruptura que muitas vezes a gente às vezes mergulha por buscar o consolo e o reflexo imediato da ação da matéria. Então vamos lá, ó. Essa taça,
né? Ela é feita de vidro, né? Então a matéria dela é vidro. Poderia ser de madeira, né? Poderia ser uma taça de ouro, poderia ser uma taça de prata, essa é a matéria dela. Porque ela é vidro, ela tem uma determinação clara do que ela pode e do que ela não pode. Então, por exemplo, se eu jogar esta taça agora no chão, tá, né? Que tem outra, né? Se eu pego ela aqui e jogo, não vou jogar porque você deve ter noção, ela não é muito barata, então não vale a pena quebrar, né? Mas se eu jogar ela aqui, plaf, você já viu acontecer, você sabe dizer que ela quebra. Então, a taça não pode ser jogada no chão porque ela é de vidro. Mas se ela fosse, por exemplo, de madeira, eu poderia jogar no chão e dificilmente ela quebraria, né? É muito provável ela não iria quebrar. Precisaria uma força muito intensa que provavelmente eu não atingiria. Então veja, isso é a matéria. A matéria, quando Cristo assume uma matéria, ele assume naturalmente está limitado a uma circunstância, a uma característica, a um funcionamento. Então ele assumiu a nossa matéria. Talvez você não tenha pensado nisso, mas ele, como você, ele teve que estudar, como você, ele teve que aprender, como você, ele teve que aprender um ofício, se sustentar, ele teve que aprender tudo isso. Como eu e você, ele tinha raiva, medo, porque veja, isso são emoções que são reativas do nosso sistema límbico. Agora, os sentimentos que se criam a partir disso, os pensamentos que se criam a partir disso, tudo está na nossa vontade. E aí, quando a gente olha para o Cristo, a gente tem uma apresentação disso. A gente tem uma clareza de como de um modelo. Então, existe uma missão de Cristo que é nos apresentar um modelo de ser humano. Então, primeiro você precisa entender isso, você precisa ter muita clareza que o Cristo não é um modelo de divindade, é também, claro, uma divindade, mas o modelo que ele apresenta para nós quando ele encarna não é um modelo de divindade, é um modelo de ser humano. Então, hoje o tema é o ciclo da vida e o Cristo. Que é para você ter essa noção, né, de que no ciclo da vida de Cristo a gente tem, mas nós teremos outros, depois você vai poder procurar aí, vai achar os vídeos com outras situações, por exemplo, o Cristo e a raiva, como é que ele lidou com ela, o que ele fez com ela, como é que nós podemos encontrar em vários exemplos descritos nos evangelhos dessa natureza humana do Cristo em ação, né? E de como ele age, né? Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas inclusive, né, isso que nós estamos falando foi uma missão da qual ele veio designado. Por quê? Porque o Cristo, ele tinha que mostrar para nós que com os nossos recursos, nós somos sim capazes de vencer as circunstâncias, né? Com a nossa natureza, nós somos capazes disso. Com a nossa natureza, nós somos sim capazes de criar um comportamento diferente. E aí eu quero que você olhe agora o ciclo da vida. Então veja, o Cristo, ele não é simplesmente uma teoria. Ele não é isso. Ele é, de verdade, um caminho para a gente fazer. Então veja, como funciona esse caminho? Nós vamos olhar, o Cristo é concebido, e aí quando ele é concebido, né, naquela hora ele assume a nossa natureza. Então ali ele tem tudo que influencia
tudo que influenciou a nós, ou seja, a hereditariedade, os pensamentos de Maria, tudo ele recebe junto. O sangue de Maria, ele é alimentado por ela, a genética de Maria, ele recebe tudo isso. Então, ele entra num tempo e num espaço, numa circunstância. E aí ele vai nos mostrando o que é a vida. Talvez você pense, como o poeta lá do começo, que a gente começou refletindo, será que a vida é um sopro do Criador? Ou seja, naquela hora que foi concebido, e temos o sopro e temos a vida. E Cristo vem nos mostrar o que é a vida. Ela é mais do que isso. A vida começa na concepção. Ela se desenvolve, mas ela não acaba na morte. Pelo contrário, a morte, ela é uma fase da vida. Você foi concebido, depois você foi gestado, depois você nasceu, depois você cresceu, você amadureceu, você envelheceu, você morreu, e essa morte, ela não é o fim da vida, como muitas vezes a gente usa o termo, ela é uma fase da vida. Depois da morte, Cristo mostra para nós que há uma outra coisa a ser alcançada, a ressurreição. Então, o ciclo da vida, ele vai até a ressurreição. E, costumeiramente, a gente pensa a vida a partir do nascimento, a gente não considera da concepção. A gente até diz, né, faz chá revelação, tem até uma certa consideração, mas de um modo geral a gente conta a vida a partir do nascimento. Então, e a gente para de contar a vida no dia da morte. Então, é como se a gente reduziu a visão, nós reduzimos a visão da vida. E quando eu digo nós, estou falando do conjunto sociedade, não eu e você, porque eu não reduzi a vida. Pelo contrário, eu estou aqui para te mostrar exatamente que a vida não para ali. Então, o ciclo da vida do Cristo já é o primeiro modelo para nós. Então, o que é a vida de um ser humano? É a experiência de ser encarnado, assumir uma matéria, né? Ou seja, você ser concebido numa matéria, um corpo, uma alma e um espírito. Então ali, quando concebeu você, concebeu tudo isso. Concebeu a tua matéria, concebeu a tua alma, concebeu o teu espírito. Ao longo do tempo, você vai ser gestado, vai nascer, vai crescer, amadurecer, vai morrer e vai ressuscitar. É claro que tem gente que tem um ciclo da vida muito menor. Tem gente que tem o ciclo da vida que vai da concepção e às vezes não nasce. Tem gente que tem o ciclo da vida que vai da concepção à primeira infância. Então, o ciclo visível da vida às vezes é curto, mas ele não para nunca na morte. Então ele foi concebido e morreu antes de nascer. Isso não quer dizer que ele não vai atingir a fase da ressurreição. Então isso é bem interessante da gente pensar, o Cristo como um modelo do ser humano que podemos ser. E aí, né, depois de você ampliar sua mente e você entender bem isso, você precisa entender que a sua vida tem uma meta, a ressurreição, e não aproveitar o aqui e agora. Veja, a meta é a ressurreição, o aqui e agora tem que estar em função disso. A finalidade é construir esse ser humano que ressuscita. A finalidade da vida não é simplesmente o toque que eu posso fazer no que está perto de mim. A vida, ela é essa coisa muito mais ampla que começa e não tem fim.
Então, Cristo nos apresenta a vida eterna, a morte é uma parte dela e não o fim dela. A ressurreição é o que somos todos chamados a viver, e o destino é a casa do Pai. Ele diz assim, no discurso dele: na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou e vou preparar um lugar para você. Então, no Cristo, a gente aprende a responder a pergunta que o poeta, na angústia, preferiu ficar com a resposta das crianças, que de um modo geral não está nada ruim, porque o Cristo também nos convidou a ter a beleza da criança. Então, com a resposta das crianças, que dizem que a vida é bonita e é bonita, eu quero convidar você a sair desse vídeo com esperança, com alegria e com força, para que você consiga, agora, levanta daí e vai viver. Porque a sua vida não tem fim, a morte não acaba ela. Ainda que a gente morra, a gente continuará vivo. Então, o Cristo é o ser humano que eu e você podemos ser.